Me permita começar com uma observação sobre a importância da chuva. A melhor forma de fazer isso é mostrando para vocês o contrário dela, o fogo. Essas cenas aqui foram gravadas no Chile, em Valparaíso, que é uma cidade bonita, perto de Santiago, na região metropolitana. Perto da bem mais conhecida também, Viña del Mar. Viña del Mar é um lugar cheio de casinha colorida, estilo mediterrâneo. E, bom, a região toda se incendiou recentemente. Isso acontece porque, com mudança climática e o El Niño, massas de ar de alta pressão, incrivelmente são frias, mas de alta pressão. Massa de ar de alta pressão sempre deixa o clima muito seco e ventoso. Resultado, a soma de clima seco com muito vento acabou provocando esse incêndio. Esse específico é da região metropolitana de Santiago, mas incêndios dessa forma estão acontecendo por todo o Chile e por toda a Argentina. Tem um parque na Patagônia Argentina, Los Alerces, que já perdeu 4.000 hectares. E não é igual ao Cerrado. O Cerrado precisa de fogo. O Cerrado queima naturalmente, as plantas são adaptadas ao fogo. Fala, vai levar 20 anos para recuperar. Vai nada. Agora no Chile é diferente, lá os heróis são necessários. Agora sim, vamos falar um pouco de chuva. Saudações, gente bonita, em Goiás, 7h30 da manhã. E bom, invernou. Não sei se vocês conhecem o termo, inverna. É quando chove, uma chuva igual tá essa aqui agora, ó. Não é uma chuva forte. Certo, é uma chuva tranquila, mas que não para fácil. Para vocês terem ideia, essa começou às 4 horas da manhã, são 7h30. E quando tá assim, você não sabe onde começam as nuvens e onde termina o céu, quer dizer que vai durar horas. E eu tô indo resgatar meu irmão. Meu irmão, ele tem uns problemas no joelho e no pé. E ele não pode andar mais que 300 metros de uma vez. Normalmente eu volto para casa de mototáxi. Só que o mototáxi é mais caro do que o Uber. E aí, bom, não rola ir de mototáxi quando inverna. Então eu vou e nós dois vamos para Dona Mãe de Uber. Vai dar certo. Aí eu lembrei de um punhado de coisa. Primeiro eu quero me desculpar pelo que aconteceu ontem. Apesar de eu não ter culpa, foi paia. Eu estava no auge da minha explanação. Não sei o que aconteceu. Primeiro a webcam perdeu a imagem, ficou tudo preto. Depois a voz também deixou de ir. E aí travou tudo, né? Travou tudo. Diante disso, eu reiniciei o computador. Depois. E aí voltou tudo ao normal. Achei muito estranho. Eu fico brincando com o Rômulo Maia, que eu acho ele meio paranoico. Mas eu tô começando a entender ele. Porque eu comecei a falar de uns determinados assuntos, uns determinados nomes. E é claro que já travou outras vezes, coincidentemente, quando eu falo das mesmas coisas. Mas nunca desse jeito. Sempre por falha que a gente pode atribuir à própria plataforma. Mas dessa vez não foi a plataforma. Foi a webcam. Ela foi travando aos poucos e parou. Aí, bom, muito provavelmente não tem nada a ver, né? Mas eu fiquei cabreiro, porque Rômulo Maia mora na Suíça, né? Um blogueiro famoso. Eu moro num barraquinho no interior de Goiás, então eu não tenho capacidade
enfrentar as coisas que ele enfrenta. Enfim, deixa eu falar sobre invernagem, igual tá aqui agora. Quando Nordeste é o Brasil, né? Onde começou a falar português, o Centro-Sul falava tupi, a língua brasílica, né? Iengatu, que foi extinta por determinação do Marquês de Pombal, quando ele teve a ideia de, na prática, transferir a capital do Império Português para o Brasil. O que depois, por vias tortas, acabou acontecendo quando Dom João VI veio com a família real em 1808. Então, antes do Marquês de Pombal e da vinda da família real, a língua do Centro-Sul era a língua brasílica, do Centro-Sul e da Amazônia, que ela ainda existe até hoje, né? Fala que ela foi extinta, só que não foi bem extinta, não. Ainda tem um município, São Gabriel da Cachoeira, em que o Iengatu ainda é falado. Mas pode ver, os nomes do Brasil inteiro, cidades do Brasil inteiro, são tupis, não é bem tupi. Como eu disse, é língua brasílica, Iengatu, uma espécie de língua franca de origem tupi. Mas o Nordeste não, o Nordeste, de modo geral, sempre falou português, mais perto da Europa e tal. Então, o esgoto pluvial sendo posto à prova. Então, muita gente veio de Portugal e da Galiza. Quando chegou no Brasil, encontraram um clima que não era tão diferente. Fora não tem frio, né? No clima mediterrâneo, chove no inverno. Aqui, rapidamente, sobretudo no sertão nordestino, no Nordeste, as pessoas perderam a noção do inverno. Porque é sempre quente. Só que tinha uma época do ano que chovia, como no inverno mediterrâneo, no inverno ibérico, no inverno português. E aí a época da chuva ficou sendo conhecido como inverno, invernagem. Nordeste, com exceção das zonas litorâneas, se dedicava muito à criação de gado, que foi o que colonizou o Centro-Oeste. Muita gente no Centro-Oeste veio do Nordeste, principalmente da Bahia. Vocês veem o meu sotaque, a gente não ouve o próprio sotaque, né? A gente acha que não tem. Mas eu creio que meu sotaque é um tipo de mineiro. O sotaque dos confins. Meu avô falava goianês, falava desse tipo aqui. A gente espera que o jeito de nós falar não influencie o que os outros acham da gente. Mas era assim que eu falava. E é assim que eu falava com os antigos, era todo mundo falando assim. Então meu avô falava com esse sotaque, que hoje só existe na faixa do sul de Goiás, entre a área de influência mineira e a área de influência de Goiânia. Goiânia fala um sotaque que tem nítidas influências baianas. Oxe, por exemplo, é muito comum em Goiânia, certo? Que o centro-norte do estado de Goiás, que Goiânia para mim fica no norte. A Goiânia é a capital mais ao norte do Centro-Sul ou a capital mais ao sul do Norte-Nordeste. É um elo perdido, tipo Brasília. Então eles não falam igual a gente. Se a gente vai em Goiânia, eles reconhecem imediatamente que a gente é de Catalão ou de Itumbiara. O reconhecimento é imediato, pelo jeito da fala. Da mesma forma, quando eles vêm aqui, a gente sabe que eles são de outro lugar. O antigo sotaque goiano não é que ele foi extinto, ele ainda existe nessas pequenas cidades da franja fronteiriça. Piracanjuba, a cidade de origem do famoso leite, que é a capital goiana do leite, não só do leite, da pinga e do mel também. Uma cidadezinha de uns 25 mil, 30 mil habitantes.
Muito interessante, eles não falam goianês, tipo assim, goianês arcaico. Silvânia, Orizona, Vianápolis, aquela região. Buenópolis ainda fala o sotaque goianês antigo. Então, modo geral, Goiás tem mais de um sotaque. O meu não é o típico de Goiânia. O meu é dos Confins, Sertão dos Confins, equivale ao Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas e Franja Sul de Goiás. Sotaque da linha de ferro. Enfim. É isso. Ah lá, gente, a cidade tá um poço. Tá um rio. Lembrando desse negócio de chuva, eu acordo cedo. Sempre acordei. Aí meu irmão, acho que lá pelas 5h30, manda mensagem: chuva. Que engraçado, eu trocava com meu finado pai. Meu finado pai e eu, sempre que chovia, não interessava a hora. Podia ser 2 da madrugada, 7 da manhã, 4 da tarde. Primeiro que eu vi essa chuva, e ele morava numa cidade diferente da minha. Morava em Ouvidor. Primeiro que vi essa chuva, eu ligava pro outro pra falar: chuva! E aí a gente ia falar bem da chuva. Quem mora perto do mar, acho que não gosta muito de chuva não, né? Mas eu sou do sertão. Essa é a verdade. E pro sertão, gente, a chuva é tudo. Por muito tempo, acho que eu já contei isso, acho que por quase 2 anos, o número do meu pai, mesmo depois que ele tinha ido, estava entre as ligações mais frequentes que eu recebia. Porque a gente sempre se ligava em dia de chuva. Aí meu irmão, falando de chuva, me lembrou do meu finado pai. Falei: quer saber? Vou resgatar ele. Vou lá. Então tô indo, tô perto, não tô longe do serviço dele não. Acho que eu vou até comprar uns pão de queijo. Tem uns mais baratos ali em cima. Quer ver se eu compro alguns. É perto. E de toda forma, eu lembrei de outra história com isso. Eu não conheci nenhuma das minhas bisavós. Mariana, que era indígena, né? Caiapó do Sul, Crenacori, da região de Araxá. E Idalina. Idalina é a minha bisavó materna. É um caso interessante. Ela é galega. Era, né? Galega. Galega tipo da Galícia. E tipicamente galega. Baixinhos, portugueses e galegos. Hoje são mais altos, né? Mas eles eram muito baixinhos. Baixinha, branquinha, de cabelo e olho claro. A típica galega. Como todas, muitas, a maioria das galegas são. E pessoas do norte de Portugal. Ela era casada com meu bisavô Josino, que por sua vez era filho de um preto escravizado, também de Araxá, coincidentemente, e que veio lutar pela milícia goiana na Guerra do Paraguai. E como prêmio de guerra levou a minha trisavó Guarani. Mas o fato é que aí você tem uma mistura interessante de uma galega, literalmente galega, com um cafuso preto, do cabelo mais ou menos liso. E das minhas tias-avós, meus tios-avós, estão todos mortos. Minha avó foi a penúltima, menos um, tio Jorge, que é o que consta, é a versão masculina da bisavó que eu nunca conheci. Porque ele é branco. A minha avó, Dília, era bem moreninha, mas morena clara.
Minha tia-avó Mariana era índia. Índia. Minha tia-avó Maria, que me ensinou muita coisa, também era. Mas o tio Jorge, que ainda tá vivo, é galego de tudo. Baixo, branco, de cabelo e olho claro. Ele não chegou a conhecer minha avó, porque minha bisavó, porque ela morreu antes de fazer 2 anos. A minha avó materna também não conheceu de fato, porque ela tinha 4 ou 5 anos quando ela morreu. Mas a minha tia-avó Maria conheceu bem. Inclusive ela casou velha na época, 19 anos, porque ficou ajudando a cuidar dos irmãos mais velhos. Quando ela casou, ela já era considerada beata, porque, nossa, que casar com 19 anos. Minha outra avó casou com 14, esse era o padrão. Mas ela tinha os irmãos pequenos para criar. Porque meu avô, meu bisavô também, Josino, não viveu muito tempo depois da minha avó. Quando meu bisavô Josino morreu, o Cafuso, o tio Jorge e a dona Odília, minha avó, ainda eram crianças. Não tinha condição, sabe? Então, foi a minha tia-avó Maria que terminou de criar eles. E a tia-avó Mariana. A tia-avó Mariana logo casou. Tio João Tonila, que ajudou a criar eles, mas não é a mesma coisa. Então minha tia Maria acabou adiando o casamento. Foi uma época perigosa, casar com 19 anos naquela época era ser beata. Mas ela arriscou e deu certo. Então ela lembra da minha bisavó e da Lina. E conta a história dela, que ela era franzininha, fraquinha. Eu creio que hoje não existe malária aqui no sul de Goiás. Mas no norte, na região do Araguaia, ainda existe. Mas aqui não existe mais há muitos anos. Desde a época das ferrovias, começo do século XX, eles conseguiram exterminar a malária. Na década de 40, por exemplo, já estava mais ou menos extinta. A década de 50 foi os últimos casos na prática. Mas isso quer dizer que tanto a minha avó, minha tia-avó, quanto principalmente a minha bisavó, chegou a pegar malária. E eles eram muito pobres. Muito pobres. Né? E você não tem uma alimentação saudável quando você é muito pobre. Essa é a verdade. Né? Não dá, eu vejo assim as dietas, né? Para comer nozes, castanhas. Eu falei, como, meu Deus? Como? Para comer nozes, castanhas? Hã? Certo? Então não dava. Os indígenas eram muito fortes porque eram seminômades, né? Então o cerrado tem. O cerrado tem nozes, tem baru, tem caju, tem sapucaia, certo? O cerrado tem nozes e castanhas, tem de tudo. A alimentação do ser humano, isso qualquer estudo de antropologia mostra isso. A altura média dos povos nômades, homens, era entre 1,70 e 1,74. A altura média dos povos sedentários, tipo egípcios, os europeus e tal, antes da Revolução Industrial, era 1,50 m. Porque a alimentação dos povos sedentários era muito pobre. Trigo, no indígena, aqui na América do Sul, era melhorzinho por causa da mandioca que fornecia energia e do milho que fornecia alguma proteína. Mas a agricultura não melhorou a vida das pessoas, permitia que mais gente vivesse, mas por menos tempo e pior. Certo? A realidade é essa, porque você não caça, você não coleta, muito pouco, né? Claro que eu sempre complementava, mas né, aqui, por exemplo, se complementava com uma caça e tal. Mas enfim, era uma vida sofrida. E com malária, então ela acabou morrendo muito cedo, deixando a criação dos 2 filhos mais novos para as minhas tias-avós, Mariana e Maria. As outras, Chica, esses nomes, já estavam tudo casadas. Vitalina, cada nome, gente.
Vitalina. Já estava tudo casada. Os homens eram poucos. O tio Jorge, que era criança. O tio avô Serafim, que tinha o mesmo nome do meu trisavô. Você vê que homem ele era. Ele foi morto pela polícia. Mas antes disso, num episódio famoso, uma das minhas tias-avós encrespou com um homem casado e os dois fugiram para o Maranhão. O meu tio-avô mais velho, filho do Serafim, também chamado Serafim, esperou anos e descobriu onde estava. Foi à tarde e matou os dois, a própria irmã e o cara. Só que eu já tinha filho, então tem parente no Maranhão. E eu tenho parente no Maranhão. Porque consta-se que essa minha tia-avó, que foi morta pelo meu tio-avô, já tinha filho, não sei se 2 ou 3. Então eu tenho parente no Maranhão. Eu tenho parente em Araxá, vai bem distante, né? Porque de Araxá que veio a indígena, que é minha bisavó Mariana, e o meu trisavô, que era preto escravizado. Então meus parentes de Araxá certamente são pretos. Certeza, são pretos, porque meu trisavô era escravo, né? Então meus parentes de Araxá são todos pretos. Talvez tenha casado com branco, né? Preto, quando melhora de vida, casa com branco. Mas com certeza eu tenho parente preto de Araxá. Sempre que eu vou em Araxá, eu olho os pretinhos e falo, cara, será que esse aí é meu parente distante? E eu já fui no Maranhão, mas eu não sei mais nada sobre a história. Eu não sei onde eles pegaram a minha tia-avó. Parece que foi em Carolina. Foi em Carolina. Que eu sei, esse que foi em Carolina. Carolina é uma cidade que fica perto de Imperatriz, mais ao sul. Mas eu nunca fui em Carolina. Imperatriz eu conheço, Carolina não. Se um dia eu for em Carolina, existe a chance de alguém lá ser meu parente. Distante, mas que seja, né? As histórias... A minha família era analfabeta. Meu pai e minha mãe foram os primeiros a estudar alguma coisa. Mas minha avó aprendeu a ler pelo Mobral, minha avó materna. A outra, a paterna, morreu analfabeta. Então as histórias eram passadas de pai para filho, de avô para neto. A minha avó Dília não sabia de muitas dessas histórias, porque ela era muito pequena. Mas eu tinha uma ligação bastante forte com a minha tia Maria. E ela me contava as histórias. As histórias que eu sei da minha família, quase tudo eu aprendi com ela. Ela teve 2 filhos e tal. Até se deram bem na vida. Mas ela era muito solitária. Ela viveu na roça o quanto deu. Ela pediu para ser enterrada na roça. Depois ela se tornou evangélica. Quando isso nem era moda. Então ela era meio isolada do resto da família. Mas eu me dava muito bem com ela. Eu cardava algodão para ela em troca de umas moedinhas que eu usava normalmente para comprar lápis de cor ou lanchinho. E aí eu fazia essas coisas e eu via as histórias e sabia dessas coisas, tipo um tio-avô ter matado uma tia-avó e quem eram meus bisavós e tal. E dei sorte. Gente, eu sempre falo, não estou fazendo propaganda, mas pensa num pão de queijo bom. Aqui, ó, não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas é Quitandas WM, o telefone é esse. Comprei biscoito pra mim, pro meu irmão e pro banco. De vez em quando a gente tem que fazer uma extravagância. Como diria minha avó, sempre que gastava dinheiro, não podia. Mas eu sei que o tempo de chuva
sempre me faz lembrar meu finado pai. E era quando a minha tia-avó, Maria, ficava mais saudosa. As pessoas, quando vão envelhecendo, elas vão se esquecendo do passado recente, se tomou ou não tomou remédio e tal. Mas, incrivelmente, a memória delas para o passado antigo fica ótima. E aí ela lembrava das coisas e ia me falando. A gente conversava. Goiás chovia bem mais do que chove. Pelo menos a impressão que eu tinha é que chovia bem mais do que hoje em dia chove. Ela morava num barraquinho no fundo da casa da filha. Não muito longe de onde minha tia-avó minha avó paterna, perdão, morava. Já até mostrei pra vocês onde era a casa. Alguém comprou só pra derrubar. É dinheiro, né? Quem tem, compra e derruba. E na chuva, assim, a gente conversava muito. Aí eu fico lembrando dessas coisas. E fico pensando nesse tio avô Serafim, que foi morto pela polícia. Ele não era ladrão não, gente. Ele era, como é que se diz aqui em Goiás? Quebrador de milho. Entende? Quebrador de milho. Ele matou muita gente. Era um povo, como se diz na época, povo ruim, chamava eles dos paraguaios. Embora a paraguaia fosse só a minha bisavó, né? Mas aconteceu a mesma coisa, a minha trisavó, na verdade. Mas aconteceu a mesma coisa no lado paterno. Meu bisavô era um alemão, só que não era alemão, ele era friulano, região que hoje é Itália, mas na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. Mas ninguém sabia tanta geografia assim, né? Para fins práticos, ele era alemão. Mas quando os parentes meus foram na Itália, atrás da cidadania, descobriu que, chegou na cidadezinha do Friuli, né, da onde ele veio, e falou, não, cara, isso aqui, quando o seu avô, no caso dele, era avô, nasceu, isso aqui não era Itália, isso aqui era Áustria. Aí você vai ter que ir lá, na Áustria. Ele foi, descobriu que pelo ter cidadania austríaca, ele perderia a brasileira, não era igual a italiana. Então ele desistiu. Os parentes ricos que eu tenho, toda a família tem parente rico, né? E os pobres, eu sou dos pobres. Então, enfim, mas a referência era a matriarca, a minha bisavó Mariana, indígena, que dizia que era ruim que nem carne de pescoço, era uma pessoa muito firme, muito dura, né? Muito dura. No caso dos meus três avós também, embora o Serafim, que foi o preto escravizado que lutou a Guerra do Paraguai, fosse um cara que lutou na Guerra do Paraguai, a referência era a minha trisavó. A indígena Guarani, como é que eu chamava? Pego no laço, é sequestrada, né? Sequestrada. Pego no laço é uma palavra bonita para falar sequestrada. A referência era ela. E os filhos eram conhecidos como os paraguaios. Eram conhecidos como os paraguaios. Inclusive eu falava um português, ao que se consta, meio espanholado, meio guarani. Era uma coisa muito estranha. E eles eram, como se diz, ruins. E esse Serafim, o filho, meu tio-avô, que foi em Carolina do Maranhão matar a minha tia-avó, era o pior deles. E como se diz, ele é quebrador de milho. Ele quebrava milho para um fazendeiro, depois quebrava milho para o outro. Numa dessa, ele matou quem não podia. E a polícia resolveu dar um fim nele. E é uma história que envolveu mandinga, corpo fechado. Eu sei que ele foi morto numa região que se chama Custódia, depois de passar o fogo de um punhado policial, né? É uma história bem... Um dia eu conto. Agora eu tenho que pegar meu remédio. Só um momento, gente.
Enfim, cheguei e fui até chuva, é isso. Porque não tem ninguém, né? Tá vazio aqui. Só tô esperando ir lá na farmácia, no depósito, pegar meu remédio. E é isso, gente. Não foi um vídeo muito convencional, mas eu confesso que eu fiquei meio assustado com o que aconteceu ontem. E eu não queria deixar vocês sem um vídeo de manhã. Depois eu faço uma análise mais séria. Certo? Tenha um ótimo dia para todo mundo. Fiquem em paz.